Terapeuta, já aconteceu de você aplicar regressão de memória com o seu cliente e ele não trazer nenhuma memória? Ele simplesmente não conseguir lembrar de nada ou dizer pra você simplesmente tá tudo preto, não consigo enxergar nada. Esse é um dos principais medos que hipnoterapeutas iniciantes têm, né, e acabam até mesmo parando de utilizar a regressão de memória com medo de que isso aconteça novamente, né, que o cliente não consiga acessar aquelas memórias. Bom, nesse vídeo eu vou te falar então sobre dois principais motivos que fazem com que o cliente não acesse aquela memória ou não tenha uma regressão como você normalmente está acostumado. Meu nome é Jason Marcílio, eu sou professor de hipnose terapêutica e esse é o primeiro de uma série de 7 vídeos sobre regressão de memória para terapeutas. Então não esquece de curtir esse vídeo para o algoritmo te mandar todos os vídeos da série. Existem dois principais motivos que vão atrapalhar você na hora de executar uma regressão de memória com o seu cliente. A primeira é a expectativa que o cliente tem sobre como é o processo de regressão de memória. Um dos principais problemas que dá, que o cliente diz que não está vendo nada, é porque ele acha que quando ele fizer uma regressão de memória, ele vai conseguir ver como se fosse um filme, como se fosse uma coisa extraordinária, e apesar de que muitas pessoas têm esse tipo de sensação ao fazer regressão de memória, não é uma regra, não é todo mundo que vai ter essa experiência incrível com regressão de memória. Para algumas pessoas, fazer o ato de regressão de memória é como se ele lembrasse daquilo com muita intensidade, e essa expectativa faz com que o cliente fale, olha, eu não estou voltando em nenhuma memória, até apareceu uma ou outra lembrança aqui para mim, mas realmente eu não fiz uma regressão, porque ele está tendo uma expectativa de que algo iria acontecer. E isso pode ser resolvido já direto no pre-talk, tá? Antes de você fazer o processo com o seu cliente, baixe as expectativas, alinhe as expectativas com ele, que com certeza vai ter muito mais sucesso na hora de você fazer a regressão. O segundo ponto que também pode atrapalhar muito na hora de fazer a regressão de memória é a falta de emoção. Um dos principais motivos, um dos principais catalisadores que vai fazer o seu cliente ter acesso com mais facilidade às suas memórias são os sentimentos negativos. Inclusive os sentimentos esses são os que vão guiar as memórias corretas. Então, para o seu cliente conseguir acessar memórias em que ele está triste, ele precisa sentir o sentimento de tristeza para conseguir fazer a regressão para memórias em que ele se sente triste. O seu cliente precisa sentir ansiedade para voltar em memórias em que ele se sente ansioso. Então, muitas vezes, se o cliente está na clínica e não consegue trazer essas emoções, realmente vai ser muito difícil de ele conseguir trazer uma memória negativa do passado se não tiver uma emoção negativa associada no que ele está sentindo naquele momento. Quer aprender hipnose terapêutica comigo? Estou disponibilizando para você gratuitamente o Guia do Hipnoterapeuta Iniciante. São mais de 30 aulas onde você vai descobrir tudo o que você precisa para ser um hipnoterapeuta de sucesso.